Criadas, ele surgiu, a fagulha inicial, né? Ele veio de uma história pessoal minha, né? Inspirada pela minha avó, que foi trabalhar em São Paulo com 14 anos, como empregada residente numa casa. E quando ela tinha 40 anos, ela ascendeu socialmente porque ela se tornou funcionária pública. E aí ela começou a convidar parentes do interior, tanto de São Paulo quanto de Minas, para trabalhar em casa. E eu cresci nessa casa, criada por essa avó, e que não era uma casa rica nem nada, era uma casa de trabalhadores, mas essa casa em que a pessoa que trabalhava na casa era efetivamente da família, não a frase perversa, né, que fala ela é quase da família, não, ela era realmente da família. E parte dessas contradições com as quais eu lidava, assim, me fazia, assim, quando eu cresci, né, e comecei a tomar consciência de classe, consciência racial, eu comecei a perceber em conversas, né, que eu tive também com amigos e colegas, né, de experiência, assim, eu comecei a perceber como isso ressoava em outras famílias também. Era uma situação que não era tão só, não era uma aberração dentro da minha família, mas uma dinâmica que acontecia em muitas famílias negras, mas famílias brasileiras de forma geral. E isso me interessava muito tentar entender as nossas contradições ou como a gente lida com estruturas violentas e procura espaços de afeto e de amor dentro dessas estruturas violentas. Então essas duas personagens, né, e me interessa sempre colocar os personagens em situações que a gente fala, né, trancados, né, como se eles estivessem de alguma forma presos um ao outro e investigando o que os prende, né. Isso me interessa como criação, mas também eu achava muito particular e interessante pensar na situação que a gente tem no Brasil, em que a gente reivindica, né, o movimento negro reivindica a junção de pretos e pardos dentro da identidade negra. Então, o que isso significava? O que significava colocar essas duas primas nesse lugar? Então, foi dessa forma, né, que cheguei a essas duas personagens, então, embebendo em parte nessa história íntima, né, da minha família, mas, acima de tudo, a partir do momento que outras pessoas começaram a se unir ao projeto, a acreditar no projeto, ele foi definitivamente agregando outras fagulhas também, né, dessas outras pessoas, essas outras experiências, né. Então foi dessa forma que o projeto surgiu.